Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Deus que por nós tudo executa. Amém? Aquele que está conosco em todos os momentos das nossas vidas. A Bíblia diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, te louvamos por esta manhã, que cremos que as tuas misericórdias se renovam mais uma vez em nossas vidas. Não queremos apenas que a tua misericórdia se renove, mas que as nossas vidas sejam renovadas a cada manhã. Coloca em nós um cântico novo, dá-nos um novo coração, um coração puro, sincero, íntegro, ó Pai, um coração que teme e treme diante do Senhor, ó Pai. Deus, queremos ser os adoradores que o Senhor procura. O Senhor diz na tua palavra em João 4, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, ó Deus, ensina-nos que teu Espírito Santo nos transforme em verdadeiros adoradores. Transforma-nos de glória em glória segundo a imagem do teu Filho Jesus. Perdoa os nossos pecados, converte os nossos corações cada vez mais ao Senhor. Vai nos libertando, nos livrando de tudo que não te agrada, Senhor. Nós queremos te adorar com os nossos lábios, mas queremos também adorar e louvar o Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho aprovado diante do Senhor e diante dos homens. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos estar sempre ao pé da cruz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Não, peraí. Não, sem microfone, peraí. Já falei de novo. Não ajuda o pessoal, não. Bom dia, irmãos.
Será que ficou bom? Orquestra, bom dia. Bom dia. Olha, irmão, de novo, tem 5 pessoas aqui só. Mas aí é tudo garotada também. Não, aqui também, olha só que beleza. Tem fôlego para soprar. Bom dia, irmãos. Bom dia. É muito bom estarmos aqui juntos para louvarmos ao Senhor, nosso Deus. E começando neste domingo, cantando sobre a cruz. Deus tem nos abençoado muito. Ele enviou Cristo para morrer por nós um dia. E Ele nos deu a salvação. Por isso estamos aqui. Mas temos que trabalhar, né, cada dia para poder apressar a sua volta. Para que Ele venha nos buscar. E estarmos todos um dia além do rio. Cantando com muita alegria. Lá, o regente não serei eu. Será Jesus. Aí vai ser bom demais, né? Ter o sumo regente lá com a gente, participando dia a dia, para toda a eternidade. Vamos cantar com alegria, já que cantamos ao pé da cruz. O que significa a cruz para nós, chefe? Fala aí. A cruz significa que Deus é santo, poderoso, e podemos imaginar que Ele está num alto sublime trono, monte. Há um vale de morte, do outro lado estamos nós. A ponte para passarmos daqui para lá é Jesus. E o que significa estarmos ao pé da cruz? Consagrados, devotados, entregues, agradecidos, se entregando, santificando. Amém. Então isso é estar perto de quem? De Jesus. É o que queremos cantar agora. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvir. Vamos cantar com alegria. Deixa eu ver aqui rapidinho quem que pode ajudar aqui. Zé. Não, Zé não, você não. O Zé é de baixo aqui. Zé, canta aí, solta a voz com alegria. Sandoval, faz o tenorzão aí junto com o pastor Gilson. Aqui, a irmã Luísa que está aqui, né? Cantava no coral comigo. Solta a voz, irmão, com alegria. Vamos lá, deixa eu ver mais quem aqui. Amorim, você tinha que estar aqui tocando, rapaz. Solta a voz aí, canta com alegria. Marla, Isabel, Sofia, façam um trio, cantem aí. Adoniran, você e o Doniel, cantem aí. Eu quero ouvir daqui, hein? Zé Carlos, vamos lá, cantar com alegria. Alfredo, você também. Vamos lá, irmãos todos. Meu Senhor, sou teu, mais perto quero estar. Amém? Tá bonito. Pelo amor, em meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar. E comigo vai muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo. Por favor, fique atento. A Rede Nova está em festa.
Toda glória seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Parabéns à líder Natália Onofre, nasceu o PGM 253 e a nova líder é Ana Laura. Parabéns ao supervisor João Hélio e aos coordenadores Júnior e Glauci. A Rede Uni também está em festa, glória a Deus. Parabéns aos coordenadores Vinícius e Tássia, Martin e Thaisa. E parabéns ao PGM 129, do líder Luan Moura. Parabéns também ao novo PGM 189, da líder Paula Maroso. Vamos em unidade ganhar Campo Grande para Jesus. Se você ainda não faz parte de um PGM, venha viver essa comunhão de amor. Esperamos por você. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isaías 58, 12. Essa pode ser uma grande chance de você investir na sua vida ou na vida de uma pessoa de seu relacionamento, parente, amigo ou membro do seu PGM. O Seminário Veredas Antigas acontece dias 18 e 19 de maio e as inscrições já estão abertas em nosso site, com investimentos de R$ 80 individual e R$ 130 o casal. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. Vem aí um super evento para os pré-adolescentes de 10 a 14 anos, com o tema Mudança Radical. Serão 2 dias de muita música, palavra, circuito bíblico e batismos. É imperdível! O valor da inscrição é de apenas R$ 20 e equivale ao lanche de sexta-noite. Inscrições pelo site da nossa igreja no link Mudança Radical. E o pagamento deve ser realizado na secretaria da igreja. Então anota aí, Mudança Radical, dias 17 e 18 de maio. Mais informações com a tia Tati no segundo... Jesus ressuscitou e está vivo. Venha celebrar com o Viva a Vida na quinta-feira, dia 25, às 14h30, aqui no templo. Aproveite essa oportunidade e traga um convidado. Será um tempo de louvor e muita celebração ao nosso Senhor. Nesta sexta e sábado, dias 19 e 20, você está convidado para participar do nosso musical de Páscoa, A Cruz. Orquestra, coral, dança, Ministério do Silêncio e Palavra Vinda de Deus farão parte dos nossos cultos de gratidão a Jesus por sua morte e ressurreição em nosso favor. Convide aquele amigo que está sempre em suas orações e venha participar conosco. Então atenção! Dia 19, no feriado da sexta-feira chamada Santa, às 17 e às 19h30. E no sábado, dia 20, às 19 horas. Em todos os horários, a entrada é franca. Escolha um horário e venha com a sua família e amigos.
Que tal estudar música, aprender a cantar ou a tocar um instrumento? Aproveite agora, esta é a oportunidade. Não perca tempo e faça logo sua inscrição. O curso intensivo de música começa amanhã, dia 15, e vai até dia 30 de junho. Conheça hoje mesmo nossos cursos, acessando o site da igreja. Fique por dentro de tudo. Dúvidas e mais informações na Secretaria do SEM, sala 304, terceiro andar, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas. O nosso informativo termina aqui. Não perca as programações da nossa igreja. O Senhor tem nos levado a lugares altos e isso é só o começo. Para rever estas e outras informações, consulte o nosso site, o boletim, as redes sociais e o nosso aplicativo. Tenham todos uma ótima semana. Deus te abençoe. Acordar. Estamos aqui mais uma vez juntos, que delícia, né? Bênção do Senhor, acordar, morar numa cidade linda como essa cidade é maravilhosa, com um céu tão azul e limpo, né? A gente fica muito feliz, sentimos a bênção do Senhor nisso. Hoje, comentando com vocês o Drops dessa semana, e se tiver algum amigo que está visitando, esse Drops é um vídeo que o Ministério Infantil faz junto com a nossa produção, nós estamos numa série sobre os reis de Judá e de Israel, mostrando como foi a vida deles. Aqueles que seguiram os passos de familiares que amavam a Deus e aqueles que procuraram seguir parentes ou antecessores que viveram longe de Deus. A história de hoje é sobre Ezequias, um rei que eu, me apaixonei. Já conhecia a história, mas estudando ainda mais e separando os fatos, eu fiquei mais apaixonada por ele. Um homem que era rei, muito importante, passou por dificuldades. Ele estava com o reino de Israel, aliás, de Judá, sitiado, as suas cidades estavam sitiadas, era o governo da Assíria, que hoje é o Irã, e eles haviam dominado várias cidades de Judá, faltava Jerusalém. E esse rei, não vou contar tudo, mas ele venceu com a oração. Se você parar para pensar, como que um rei pode vencer uma guerra sem soltar uma flecha, sem mandar uma flecha, sem fazer nada? Leia essa história ou veja esse vídeo. Vendo isso, a nossa fé é alimentada. E a gente começa a ficar mais ousado na nossa fé. Começa a olhar para os nossos problemas e dizer, eu vou vencer. Mas essa é uma história que não é só para adultos, é para as crianças. Eu preciso comprar um livro, que eu sempre falo que eu vi o título, mas eu nunca comprei. Mas amei o título, para mim já foi suficiente. Que ele fala o mito da infância feliz. Adultos esquecem como era a infância deles, normalmente. As crianças têm problema sim, é só a gente parar e lembrar da nossa infância. Você não se sentia amado, ou pelo pai ou pela mãe, ou pelos irmãos, ou lá na escola se sentia rejeitado. Todos nós passamos por isso, os nossos filhos também. E as lutas deles precisam ser vencidas na oração. Quando a gente ouve aqui a palavra de Deus e não pratica, Jesus disse que quem ouve e não pratica é semelhante ao homem que faz a sua casa na areia. Quando vem o problema, ela cai, porque não praticou. Então nós temos que ajudar os nossos filhos a praticarem. Nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos. Chegou o problema, nada de agir de forma natural. Vamos para a oração. Vamos ficar em pé? Acesse esse vídeo e você vai conhecer um pouquinho mais da história do rei Ezequias. Vamos todos juntos falar? Problemas não respeitam idades. Crianças também têm os seus. Não importa o tamanho do problema, mas o tamanho do seu Deus. Quem se humilha diante de Deus em oração, sempre vence. Quando oramos, tiramos a mão do problema
e Deus o toma para si. Deus quer lutar pelos seus filhos e lhes dar vitória. Às vezes a gente acha que eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu serei um irresponsável. A gente tem que fazer tudo, igual o Ezequias. Ele fez tudo, mas quem realmente operou no final foi o nosso Deus. E Deus Ele deu a vitória a Ezequias e ele foi glorificado. É isso que Ele quer na nossa vida. E os nossos filhos precisam aprender isso cedo, para quando ficarem grandes já tirarem isso de letra. Nós vamos orar, estamos aqui com a nossa equipe maravilhosa, gente que ama o Senhor. Nós vamos orar por eles também. Pai, nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo a Tua bênção sobre os nossos facilitadores. Nós vamos subir, vamos entregar a Tua palavra às crianças e precisamos da ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Sem ela, Pai, nós seremos um hotelzinho, uma creche, não é o nosso objetivo. Nós queremos preparar a geração futura, ó Pai, para que sejam ainda melhores do que nós. Ó Deus, que eles sejam líderes fortes, que amem a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos facilitadores, sobre as crianças. Queremos que elas subam com seus corações abertos para receber a Tua palavra. Que elas tenham vontade de Te servir, vontade de obedecer aquilo que elas aprenderem, Pai. Que a Tua mão seja sobre cada criança, desde o bebê até os 14 anos, a idade que nós cuidamos lá em cima. Que a Tua bênção seja sobre eles, sobre os nossos pais, ó Deus. Nós queremos pais discipuladores, que discipulem os seus filhos em todo o tempo, e que uma vez por semana invistam um tempo com seus filhos, olhando olho no olho, perguntando como é que você esteve essa semana. Você precisa do papai, precisa da mamãe, deixa eu orar por você. Tão simples, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor ajude os pais da nossa igreja a serem discipuladores, a prepararem uma geração forte, ó Deus, para enfrentar esse mundo que cada dia mais nos amedronta e tira a esperança de um mundo melhor. Ó Deus, por isso nós cremos somente na Tua palavra e no que ela pode transformar. Colocamos-nos totalmente nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as nossas crianças aqui para adolescentes com a tia Tati no corredor. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor pelos facilitadores, pela pastora Basti, pelo Ministério Infantil. Glórias a Deus. Eu tenho falado para a Márcia que nesses anos que nós temos aí o Christian na pré-adolescência, é o nosso maior ministério investir na vida dele. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando se envelhecer, não se esquecerá dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós queremos também conhecer as pessoas que estão conosco, que não são membros da nossa igreja, mas estão aqui conosco para adorar e louvar ao nosso Deus. Amém? Convido você, por gentileza, se colocar em pé para que a igreja possa conhecê-los. Quem está aqui nos visitando, convidado, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ali, olha só, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Aqui também alguém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se em casa, na casa do nosso Pai Celestial. Você que está nos vendo pela televisão ou pela internet, é o nosso convidado para estar aqui conosco, adorando e louvando ao Senhor. Queridos, mais uma vez nós queremos enfatizar o musical da Páscoa, amém? Quem vai vir? Dê glória a Deus. Vai ser uma bênção, irmãos. Dia 19, sexta e sábado. Lembrando, sexta-feira vai ter 2 horários, às 17 e às 19h30, e no sábado apenas às 19 horas. Vai ter os convites ali na frente, a Aurimar já está trazendo. É esses convites, Aurimar? Traz aqui. Olha, tem os convites que vai estar ali na frente do balcão dos ministérios, para que você possa convidar, entregar para as pessoas, mas você também pode
pegar a mídia, as redes vão estar passando pelo WhatsApp, na mídia, que aí você vai estar passando também para as pessoas poderem estar conosco, participando, louvando e adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Como é importante, não se distraia, não esqueça de fazer isso. Quem sabe há uma pessoa que nessa Páscoa está passando por dificuldades, problemas, e nós temos a certeza que este musical, a palavra do Senhor, vai abençoar muitas vidas e muitas famílias, em nome de Jesus. Amém? Antes do ofertório, nós queremos ter um momento de oração, de clamor ao Senhor. Há muitas pessoas passando por problemas de enfermidades, problemas da família, problemas financeiros, e eu quero convidar, se você quer uma oração intercessória neste momento, que é a igreja, que nós como igreja pudéssemos estar agora orando pela sua vida, pela sua família. Por gentileza, onde você está, se coloque em pé, coloque a mão no seu coração. Nós vamos agora estar intercedendo pela sua vida, pela sua família. Coloque esta situação que está te incomodando, que está te afligindo, a poder no nome do Senhor Jesus. Jesus disse que nós deveríamos orar: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e todo aquele que busca encontra. Paulo diz: toda a vossa ansiedade seja conhecida diante de Deus, através da oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Temos orado e clamado a Deus por um grande avivamento, para que possamos ver sinais, prodígios e maravilhas, curas, libertações, transformações de vida, para a honra e glória do Senhor. Que os nossos filhos, que as nossas gerações possam servir ao Senhor com alegria, não possam se desviar, não possam se afastar e nem esfriar. Vamos clamar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos agora diante do Senhor, crendo, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ó Deus, nós clamamos a Ti, fortalece a nossa fé, para continuarmos orando e clamando, ó Deus, para o sobrenatural, para que os Teus milagres possam acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na vida daquela pessoa que está passando por uma luta, por uma dificuldade tremenda, Senhor. Como nós ouvimos aqui da pastora Vasti, nós podemos vencer qualquer batalha através da oração. Derrama a Tua graça sobre cada pessoa, derrama a unção de cura, de libertação, em nome de Jesus. Colocamos os enfermos, ó Pai, ó Deus, diante do Senhor, e clamamos a Ti: toca com a virtude saradora do Senhor, assim como aquela mulher há 12 anos com fluxo de sangue, meu Pai, ó Pai, um simples toque, e ela foi curada, a poder no nome do Senhor. A virtude do Senhor não falha, o poder do Senhor não diminuiu ao longo dos anos, ó Pai, ó Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Nós clamamos a Ti, é pela Tua misericórdia, porque sabemos que nada merecemos, mas clamamos e reivindicamos os direitos de Cristo Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz. Ele quebrou toda a maldição, Ele venceu o império da morte, Ele venceu o poder do pecado. Nós Te louvamos e Te adoramos, ó Pai, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Pai, dá esta vitória para cada um, Senhor, em nome de Jesus, a vitória que vem da fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, que o Teu poder se manifeste sobre a Tua igreja, sobre cada pessoa que está aqui em pé, colocando o seu pedido, a sua necessidade diante do Senhor, e desde já Te agradecemos e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode assentar-se. Nós vamos estar adorando ao Senhor, enquanto você pode estar também
trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Glória a Deus. Queridos, neste momento nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Amém? Quem é convidado para participar da ceia do Senhor? A ceia é do Senhor, não é da igreja, é do Senhor. Então aqueles que são do Senhor. Pastor, quem são do Senhor? São aqueles que um dia reconheceram os seus pecados e reconheceram que a única ponte, como o pastor Gilson disse, a única ponte que o pecador tem para chegar a Deus é através da cruz de Jesus. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados. No Antigo Testamento diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, no Antigo Testamento, para o perdão dos pecados do povo, o sacerdote sacrificava um cordeiro sem mácula, sem mancha, e o sangue daquele cordeiro era derramado para o pecado do povo. Eu ficava indignado, irmãos, quando eu lia isso. Falei, coitado, o que tem a ver o pobre animal pagar o pato do pecado do povo? Mas depois, no Novo Testamento, nós entendemos. Quando Jesus veio para ser batizado por João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então na época o povo entendeu: se esse é o Cordeiro que tira o pecado, então ele vai ter que ser morto, o seu sangue vai ter que ser derramado. Em Hebreus diz: se o sangue dos cordeiros e bodes purificava os impuros quanto aos pecados da carne, quanto mais o sangue de Cristo purificará as nossas mentes e os nossos corações das obras mortas do pecado, para servirmos ao Deus vivo. Ninguém consegue servir a Deus com a mente suja. Ninguém consegue adorar realmente a Deus tendo aquela condenação do pecado. E eu me lembro que, pregando no asilo, tinha vários velhinhos na cadeira de roda, e um deles começou a chorar e falou: eu não posso aceitar Jesus. Por que, seu Augusto? Aí ele falou bem mais baixinho ainda, ele disse: porque eu matei uma pessoa quando era jovem. Deus nunca vai me perdoar.
E eu falei para ele do trabalho nos presídios. Seu Augusto, eu conheço tantas pessoas, criminosos, assassinos, que se converteram, aceitaram Jesus, se arrependeram, hoje são uma nova criatura, estão bem, estão servindo a Deus. Aí que as lágrimas desceu. Mas Deus perdoa o assassino? Perdoa, se o senhor se arrepender e se converter. E ele aceitou Jesus. Aí ele falou assim, e eu quero ser batizado. Falei, pronto, agora complicou. No asilo, cadê ele? Não, seu Augusto, o ladrão na cruz só aceitou Jesus, foi salvo, tá? Não, eu quero ser. Aí o outro também aceitou Jesus, queria ser batizado. Falei, pronto, 2 agora. Aí tive que ir com a Kombi da igreja lá no asilo, peguei os velhinhos, já foram 10 para participar, né? Só 2 iam batizar. Levamos na casa da irmã Naara, né? Que está hoje na presença do Senhor, e ele foi batizado. Os 2 foram batizados, foi uma festa, tiramos foto, participaram da ceia. No outro mês eu falei, vou voltar a visitar minha ovelhinha, né? Tem ovelhinha e ovelhinho. Vou visitar meu ovelhinho. Cheguei lá, irmão, só estava a cadeira de roda do seu Augusto, corredor. Perguntei para a enfermeira, mas o seu Augusto, o mês passado, estava com ele e tal, o que aconteceu? Falei, o seu Augusto, olha ele andando lá no final do corredor. Deus levantou ele da cadeira de roda, irmãos, porque ele estava travado, ele não tinha mais vontade de viver, por causa daquele peso, aquela condenação pesando sobre ele. Ninguém consegue servir a Deus com peso na consciência, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você aceitou Jesus, se você obedeceu ao mandamento do Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e serás batizado. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Amém? Então, e você está em comunhão com o Senhor, você poderá participar da ceia. No momento da ceia, este é o momento que nós analisamos a nossa vida, renovamos os nossos votos de santidade, de consagração ao pé da cruz ao Senhor. Amém? Liberamos perdão. Como é importante, irmãos. Se você não perdoa, você não é perdoado. Libere perdão. Ah, pastor, mas o sentimento ainda está aqui. Não, faz o que Deus mandou, perdoa, e deixa o Espírito Santo ministrar, limpar o seu coração. Amém? Vamos orar neste momento, os irmãos já estão preparados. Eu quero convidar todos que vão participar da ceia, então se coloquem em pé. Todos podem se colocar em pé. E se você vai participar da ceia, se você já é um crente no Senhor Jesus, é batizado, está em comunhão com o Senhor, assim que você receber os elementos da ceia, pode assentar-se. Se você não vai participar da ceia, também quando passar os elementos, você poderá assentar-se. Amém? Vamos louvar e adorar ao Senhor enquanto trazemos, os irmãos estão distribuindo os elementos da ceia. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Ao beijas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus.
Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Glória a Amém. Deus. Todos aqueles que vão participar da ceia receberam o pão e o cálice. Se você vai participar e não recebeu, por gentileza, se coloque em pé ou levante sua mão. Todos receberam? Então vamos agora todos nos colocar em pé. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. A ceia do Senhor não é simplesmente um memorial, mas é algo que precisa ser feito com reverência e com as nossas vidas diante do altar do Senhor. Por isso, vamos orar neste momento. Pai, queremos a ajuda do Espírito Santo, para que possamos examinar a nós mesmos. Queremos ser santo como Tu és santo, e o Senhor conhece as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas limitações. Venha nos perdoar, venha nos libertar. Opere em nós frutos dignos de arrependimento, que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. A Tua palavra diz: aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia. Nós queremos confessar e deixar o nosso pecado. Ó Deus, venha nos libertar de nós mesmos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, consagramos a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para sermos irrepreensíveis diante do Senhor. Sabemos que temos falhas, mas queremos, ó Pai, nos arrepender de todas elas. Queremos estar melhorando a cada dia na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Ó Pai, há poder, como nós cantamos, no Teu sangue. Nos limpe, nos purifique e faça de nós um instrumento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós, fazem isto em memória de mim. Em memória do Senhor. Pode participar do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. O meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória do Senhor. Vamos participar do cálice. Pastora Raquel ora por nós, agradecendo ao Senhor. Ó Senhor, que oportunidade tão grande de estar na Tua casa, de recordar o Seu amor por nós, de podermos, ó Pai, ver a nossa vida e colocar diante do Senhor.
Muito obrigada, Senhor, por essa manhã tão gostosa na Tua presença, ó Pai. Que nós possamos sempre buscar a Ti, Senhor, em intimidade, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Pai. Que o nosso relacionamento contigo possa estar cada dia mais firmado na cruz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Por causa do sangue derramado, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, amém? É motivo de alegria, é motivo de nós glorificarmos e louvarmos ao Senhor, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele ressuscitou, e um dia nós iremos ressuscitar, para estarmos juntos com Ele na glória, e ali participarmos da ceia, onde o próprio Senhor estará nos servindo a ceia do Senhor, amém? Glória a Deus, com muita alegria, vamos louvar o Senhor, Ele ressuscitou. Enquanto cantamos, vamos estar recolhendo os cálices. Passe por gentileza para a sua direita os cálices, enquanto nós adoramos e louvamos ao Senhor. A saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu, ex-morto Salvador. Agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu para estar comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? A gente vai chegando outra hora, cumprimente a pessoa, diga que bom que você veio. Cumprimentamos você que está aí nos vendo em casa, em algum lugar nesse globo de Deus, nesse mundão do Senhor.
Seja muito bem-vindo ao culto das 8 da manhã na Primeira Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Glórias a Deus. Pode assentar-se. Já demos aí as boas-vindas aos nossos convidados, aos nossos visitantes. E é de fato um prazer receber todos vocês para adorarem a Deus conosco. Dentro do seu boletim você encontrou, não é, um fly, um folheto, avisando da nossa celebração de Páscoa, a cruz. Falamos do valor da cruz, estamos cantando sobre a cruz, e aqui na frente, como dissemos, temos um convite. É diferente um pouquinho do que você tem aí no seu boletim, porque atrás há a possibilidade de você personalizar. Está escrito meu amigo, e há um espaço para você escrever o nome do seu amigo, da sua amiga, para convidá-lo. Está dizendo assim: meu amigo, minha amiga, gostaria de convidar você com muito carinho para ir comigo no musical de Páscoa com coral, orquestra e muito mais, na rua 13 de maio, 2647. Podemos escolher uma das sessões, sexta-feira, dia 19, 17 horas, 5 da tarde, ou 19h30, 7h30 da noite. Ou também no sábado, dia 20 de abril, sexta é feriado, sábado, então às 7 horas da noite. Com certeza teremos momentos de grande alegria juntos naquele dia, glórias a Deus. Então olha, ore e convide alguém. Meus irmãos, há oportunidades imperdíveis, porque as pessoas, elas não estão acostumadas com o convívio que nós temos aqui, não estão acostumadas no mundo aí fora a ouvir música de qualidade, acessível e de grátis, não é? Franqueada assim. Deus nos deu muitos talentos de todo tipo. Por exemplo, dá uma olhada nessa mesa aqui. Duas irmãs muito amadas, apaixonadas por Jesus, preparam toda a ceia para nós. As duas estão aí, deixa eu ver, onde estão? Onde estão? Estou vendo uma ali, fica em pé, uma salva de palmas. Cadê as duas? Fica em pé, marido. Isso aí, uma salva de palmas, olha lá, que coisa maravilhosa. Um povo que ama Jesus e dá do seu dom, do seu talento, aleluias. A mesma coisa na música, uma salva de palmas para os nossos levitas aqui hoje, os levitas lá na produção, lá no ministério infantil, lá na administração. Tem gente em todo lugar servindo a Jesus e é bom demais. E quando nós temos a oportunidade de, no Natal, que é muito importante, mas a Páscoa, mais importante ainda, para você, a Páscoa, para mim, a Páscoa é mais importante que o Natal, sabia? Porque no Natal recebemos a vinda do Senhor, aleluias, mas na Páscoa nós celebramos a entrega dele plena em nosso lugar, para então nos levar de volta para casa, levar-nos para Deus. Ore, jejue, busque o Senhor em favor do seu amigo, da sua amiga, do seu vizinho, do seu parente, e faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero tanto que esta pessoa conheça Jesus como Salvador. Se você prestar atenção no Evangelho, quando o Senhor Jesus envia discípulos, ele diz assim, vocês vão encontrar algumas casas, vão pelas aldeias, e vocês vão encontrar algumas casas que estão preparadas para receberem a palavra da paz. Algumas vão rejeitar, e aí vocês não se incomodem, batam as sandálias, tirem o pó e saiam daquele lugar, mas alguns receberão, ou seja, Deus está trabalhando no coração de algumas pessoas, para que elas se convertam. Nós chamamos as pessoas de paz, porque Deus está já derramando no coração delas, um desejo de receberem a paz, é maravilhoso. Uma pessoa, durante, se não me falha a memória, 9 anos, ouvia os cânticos e percebia o movimento numa casa onde havia uma célula, um PGM. Mas aquela casa nunca convidou aquele vizinho. E aquele vizinho só observava o movimento dos carros, aquele pessoal feliz chegando, indo embora com um sorriso, ouvia até as canções e perguntava a si mesmo, será que um dia eles vão me convidar para ir lá? Meus irmãos, Deus já havia derramado a paz no coração dessa pessoa. Quem sabe bem pertinho de você, há alguém perguntando, será? Será que um dia ele vai me convidar? Será que um dia ela vai me convidar? Então, Deus já está trabalhando.
ore, jejue, busque a direção de Deus e faça, não é? Seja intencional em oferecer essa oportunidade para o seu amigo, para a sua amiga, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, nós temos aí meia hora para ministrarmos a Deus. É uma palavra que está em 2 Crônicas, nos capítulos 34 e 35. Eu não vou ler o texto todo, pois é um texto bastante longo, haja vista que são 2 capítulos. Mas trata de um rei. A Vasti é lindíssima. Vocês viram aquela moça, aquela jovem senhora que veio aqui na frente, falou das crianças? Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Deus faz coisa muito linda, coisa linda demais. É a minha namorada desde que tinha 11 anos de idade e eu 15. Glória a Deus. E só melhora, sabia, irmão? Esse negócio de que o casamento vai ficando enfadonho, isso é conversa fiada do mal, das trevas e do diabo. Cada dia está melhor. Glória a Deus. Cada dia mais apaixonados, cada dia a gente aprende melhor como o outro funciona. Mas vamos para a palavra aqui, meus irmãos. Então, Vassi estava falando sobre os reis. As crianças estão aprendendo na nossa igreja sobre os reis de Israel. Quando você vai lá para o livro dos reis e o livro das crônicas são as histórias dos reis, há um detalhe biográfico muito interessante. E falava, e tal rei fez o que era reto diante do Senhor. E ao contrário, tal rei procedeu iniquamente, afastando-se do caminho do Senhor. Na biografia, logo de cara, no preâmbulo, se diz se o rei foi assim, ou se o rei foi assado, frito. E um dos reis, o quarto rei mais querido em Israel, Davi é o primeiro, o Josafá é o segundo, o Ezequias é o terceiro, e o Josias é o quarto rei mais querido de Israel. Por quê? Porque ele foi reto diante de Deus, teve uma vida abençoada e abençoadora. Então isso você encontra nos capítulos 34 e 35 do livro das crônicas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra é tão rica, maravilhosa, Senhor, e nós queremos mais uma vez receber do Espírito Santo provisão, recurso, unção para ouvir a tua palavra, para aprender da tua palavra e aplicar a tua palavra à nossa vida. Temos ouvido do profeta Tiago, do apóstolo Tiago, que nós não podemos ser ouvintes esquecidos da palavra, mas ouvintes que obedecem à palavra e por ela são transformados. Por isso, Senhor, dá-nos agora um coração pronto, uma mente também sadia para receber, para entender e para aplicar a tua palavra e assim glorificarmos o teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o rei Josias, ele era da descendência real da família de Davi, era filho de Amon, e o seu pai reinou muito pouco tempo e foi assassinado por pessoas que estavam ali na liderança do governo. Mas o povo matou aqueles que tiraram a vida de Amon e colocaram Josias como rei de Israel, e ele era ainda uma criança de 8 anos. 8 anos de idade. E a trajetória dele nos ensina muito. O nome Josias significa o Senhor traz a salvação. Diga, o Senhor traz a salvação. E é isso, irmãos, é uma palavra profética, porque o Senhor Jesus foi dado para ser o Salvador de todas as pessoas. E então o rei Josias foi muito abençoado. Há alguns fatos muito interessantes. Ele tem várias virtudes que nós podemos ver e aplicar às nossas vidas. Na sua biografia percebemos que ele é um homem escolhido por Deus. Cerca de alguns séculos, 3 séculos, Deus já havia profetizado durante o reinado de Jeroboão que ele mandaria um homem cujo nome seria Josias. Josias, até o nome dele foi profetizado.
e ele traria juízo de Deus sobre a nação de Israel, o povo de Judá em Jerusalém, porque eles haviam se afastado do Senhor. Na profecia já foi dito que ele ia derrubar os ídolos, os postes ídolos, ia queimar todas aquelas coisas consagradas a deuses estranhos, e que tomaria os ossos dos profetas que adoravam a outros deuses, os ossos, e os moeria e os lançaria sobre os altares. Tudo isso foi profetizado e cumpriu-se perfeitamente. É muito importante ver que o que Deus anuncia, Ele cumpre. E Ele tem nos anunciado o tempo da salvação. E haverá um tempo de julgamento, um momento em que as pessoas não terão mais oportunidade de pedirem perdão ao Senhor, porque os seus corações estarão fechados, ou porque a hora já terá passado. Eu me lembro de um homem que no leito de morte, ele estava dizendo: puxa vida, ore por mim, ore por mim, ore por mim, porque eu sei que eu estou indo, e eu não encontro lugar de arrependimento no meu coração. Eu disse não tantas vezes, que agora eu quero, mas não me arrependo. Irmãos, quer dizer, eu fechei tanto o meu coração, que agora não consigo achar fé para crer. Por isso é importante. O Josias, observe no capítulo 34, no versículo 1, tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém, e o versículo 2, ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem desviar-se da direita e nem para a esquerda. Não se desviou para a direita nem para a esquerda. Se você observar, a Bíblia em vários lugares tem essa referência. Por exemplo, lá em Josué, para você ser bem sucedido, você não pode se distanciar da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Há várias referências a essa recomendação: não te desvies da palavra do Senhor, dos seus testemunhos, nem para a direita, nem pela esquerda. Mas, olha só que coisa, só há um caso na Bíblia de alguém que cumpriu esta palavra. Diga glória a Deus. Foi Josias, a única pessoa de quem a Bíblia diz, ele de fato não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, fez tudo quanto Deus aprova. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Você e eu não podemos, talvez, dizer: olha, como que vai ser isso em mim? Eu já pequei tanto, eu errei tanto, já fiz tanta, eu já me desviei do caminho do Senhor tantas vezes. Não importa. Vamos fazer propósito com o Senhor hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, lutar, obedecendo a palavra de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, para não haver mais nenhum desvio, nem para a direita e nem para a esquerda, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Aquela palavra satânica diz: olha, todo homem é falho. Isso é verdade. Então não dá para agradar a Deus. Isso não é verdade. O diabo sempre usa meias verdades para nos conduzir ao erro. O diabo é tão astuto que mesmo Jesus em jejum, 40 dias, irmãos, o jejum não nos livra da tentação. 40 dias no deserto, em jejum, lá compareceu o diabo para desviar o Senhor. Mas o Senhor Jesus não caiu no engano do diabo. E o diabo usava a Bíblia. Olha só, meus irmãos, não é porque alguma coisa que alguém te diga tem a referência à Bíblia, não, está na palavra, claro. A Bíblia é a palavra de Deus na boca do servo de Deus, que está agindo segundo a vontade de Deus. Olha bem para mim e arregala o olho. A Bíblia citada por Satanás não é palavra de Deus. Claro, porque ele aplica a palavra para o desvio, para o erro. Ele chegou para Jesus e disse assim, lá no pináculo do templo: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: os teus anjos tomarão conta de ti e vão te segurar. Isso está na Bíblia, mas o propósito é outro. A palavra não tem essa aplicação. Portanto, a palavra de Deus na boca do diabo virou palavra de engano. Então precisamos tomar cuidado para que nós olhemos para a palavra de Deus e, como esse homem, não nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. Uma vida reta diante do Senhor. Então a primeira virtude é que ele andou
teve uma vida reta diante de Deus. Segundo, Josias teve iniciativas santas, começos santos. O texto relata no versículo 1 que aos 8 anos começou a reinar. Você vai dizer, pois bem, eu não sou rei, essa palavra não se aplica a mim. Eu ouvi um comentário de John Maxwell dizendo o seguinte: havia um czar lá naquela região da Rússia, da Prússia, que saía de manhã, não é, para o seu passeio, e quando ele passava na rua, obviamente, as pessoas faziam referência, se ajoelhavam, reclinavam-se diante dele. Isso é feito em qualquer reinado, sim ou não? Entretanto, um dia, aquele homem, ao passar, viu um senhorzinho, velhinho, que não deu a mínima para o rei, andou tranquilo, bem empinadinho assim, e não fez a referência ao rei. Aquilo chamou a atenção do rei, e ele não estava irritado, ele ficou curioso, e mandou parar o seu veículo, e chamou aquele homem e disse: mas olha, eu vi que você não fez a devida referência aí. Ele falou: não, é porque eu também sou o rei. Aí o rei deu uma gostosa gargalhada, mas então me diga qual é o teu reino. Ele falou assim: é o reino de mim mesmo, eu sou o rei de mim mesmo. Então Josias foi um rei levantado por Deus, mas você e eu somos reis de nós mesmos. Nós comandamos, nós temos o poder da vida e da morte nas nossas decisões. Todo mundo aqui é um reizinho. Tanto é que quando a criança é muito levada em casa, você fala: esse reizinho está reinando demais. Alguns lugares do Brasil falam: olha, o que fulano está fazendo? Está reinando, quer dizer, está aprontando, está tomando conta da sua própria vida. Assim é que você e eu reinamos, meus irmãos. E nós devemos aprender com Josias que a melhor maneira de reinar sobre nós mesmos é reinar segundo a palavra de Deus. Provérbios diz o seguinte: é mais importante, é mais nobre alguém que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, conquistar uma fortaleza, conquistar uma cidade é mais fácil do que ter autodomínio, autocontrole, autoliderança. Então, em nome de Jesus, vamos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Pai, eu quero ser como Josias, eu quero ter bons começos. Eu quero ter fases na minha vida onde eu vou de bem para melhor, e não de mal para pior. Porque aos 8 ele começou a reinar. Capítulo 3, o versículo 3, na parte A, diz que aos 16 anos, 8 anos depois de empossado, aos 16 anos, um adolescente, ele começou a buscar o Senhor. Que coisa maravilhosa. A gente diz assim: não, adolescência não é adolescência, é aborrecência, né? Eu tenho um aborrecente em casa, não um adolescente. Irmão, tira essa palavra da sua boca em nome de Jesus. Não diga isso para o seu filho, não diga isso para o seu neto, para o seu vizinho, não. A adolescência é uma idade própria de muitas mudanças, e a pessoa está tentando ser ela mesma, ela começa a sentir conflitos, e olha só, é a idade em que eles têm o espírito crítico aguçado para ver que você, pai, você, mãe, eu, Gilson, pai, a Vasti, mãe, falou alguma coisa, mas não procede de conformidade. A gente fala e age diferente. A gente fala bem da igreja, bem de Deus, mas no almoço a gente almoça os irmãos. Chega da igreja, você viu aquela lá, ó, você viu aquele lá. Então, a criança vai ouvindo, e ela vai entendendo. E na adolescência ela está com o sentimento crítico aguçado. Ela fala assim: isso é incoerente, meu pai fala uma coisa e vive outra, minha mãe fala uma coisa e é outra. Então muitas vezes quando você fala: não sei o que acontece com meu filho, esse aborrecente. Não, ele só está devolvendo o que você semeou. Você está colhendo o que semeou. Por isso, meus irmãos, é lindo ver que Josias, aos 16 anos, começou a buscar o Senhor. Que coisa maravilhosa. Você tem filho? Tem sobrinho? Tem neto? Ser avô é ser pai melhorado, em nome de Jesus. Então nós temos a oportunidade. Quantas irmãs, quantos irmãos
trazem os seus netinhos aqui à igreja, ao ministério infantil. Talvez tenham sido relapsos com seus filhos, mas quando ganham mais experiência, correm e vamos lá no mini, vamos levar no mini. Bem-aventurado aquele que faz o papel de um pai, de uma mãe dedicados, que ensina em casa e que usa o mini como reforço. Irmãos, o mini é uma bênção. Temos homens e mulheres ali muito dedicados. Entretanto, o privilégio e a responsabilidade da idade de educar os nossos filhos desde a mais tenra idade é dos nossos papais e das nossas mamães. A igreja é reforço. Há alguns pais que vêm correndo para a igreja. Ai, meu pastor, ajuda, o meu filho está assim ou assado. Claro que temos a disponibilidade, o quanto possível, para ajudar. Mas nós precisamos levar os nossos filhos a terem experiência com Deus em casa. Aos 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. Aos 20 anos de idade, diz o texto, no versículo 3, parte B, que ele começou a purificar Judá e a partir de Jerusalém. Então veja, começou a reinar com 8 anos, com 16 começou a buscar a Deus e ganhou uma consciência durante 4 anos de que havia idolatria. Israel de ponta a ponta tinha vários ídolos. Irmãos, sabe o que acontecia? Eles haviam trazido para dentro do templo em Jerusalém, já tinham trazido para dentro do templo imagens de escultura, e havia 2 grandes postes, ídolos dentro daquele ambiente sagrado. E as pessoas não tinham abandonado a Jeová, entretanto, estavam misturando a adoração a outros deuses. Você já ouviu a expressão brasileira, fulano acende uma vela para cada santo? Terrível. Olha, eu vou pedir oração lá na igreja batista, depois eu vou lá em tal lugar fazer uma mandinga. Não há fidelidade. Há uma miscigenação, uma mistura de fé. Então não é fé que abençoa, é fé que fede mesmo, é fé que atrapalha, é fé que afasta a pessoa de ter uma experiência legítima e poderosa com Deus. Aos 20 anos, então, ele tem um outro começo. Primeiro começo para reinar, segundo começo. O texto diz, começou a reinar, começou a buscar a Deus e começou a purificar o templo. Depois de purificar a nação, ele começou agora a reparar, a reconstruir, a reedificar as partes que estavam ruins, não é? É reparação mesmo. Reforma do templo. E aqui acontece uma coisa sobrenatural. Se você ler o texto com vagar, você vai perceber, no versículo 8, por exemplo, no 18º ano do seu reinado, agora com 26 anos de idade, um menino ainda, não é? Ele, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor. E aí o que acontece? A surpresa maravilhosa. Quando ele começa a restaurar o templo do Senhor, há uma grande descoberta. O sacerdote Ilquias, lá no templo, perceba bem, dentro do templo, toda a nação mandou prata, dinheiro, recursos para a restauração. Um texto importante para os músicos, a quem a gente chama de levitas, é que esse texto revela que os levitas faziam todo tipo de trabalho e de supervisão, inclusive dos arquivistas. Os levitas eram porteiros, eram trabalhadores braçais, eram músicos. É muito interessante essa expressão que a gente usa para o levita apenas para os artistas, mas não é verdade. O levita tinha muitas outras e nobres atribuições. E houve momentos na vida de Israel em que havia mais levita santificado do que sacerdote santificado. Haviam levitas mais nobres na sua busca ao Senhor, no cumprimento da aliança, do que os próprios sacerdotes. Que coisa maravilhosa. Deus levanta homens e mulheres para todo tipo de trabalho. Mas vamos voltar. Primeira virtude de Josias,
ele tinha um andar reto diante de Deus, não se desviava nem para lá, nem para cá, nem direita, nem esquerda. Segundo, ele tinha bons começos, era uma vida progressiva. Meu irmão, você e eu sempre queremos ver progresso, isso está em nós, e a nossa sociedade nos ajuda. Você coloca a criança lá no prezinho e espera que depois ela comece a alfabetização, sim ou não? Claro. E depois que ela vá para um grau intermediário, e depois que ela vá subindo na sua carreira de aprendizado, vá para a universidade, e daí em diante, sempre são começos, mas há uma progressão, há progresso. Assim, podemos aprender com Josias que ele não ficou parado na vida de relacionamento com Deus, na sua busca do Senhor, ele foi crescendo. E aí, isso se aplica a mim. Eu tenho muitos anos já de convertido, mas a pergunta é, eu tenho crescido? Eu tenho tido ciclos de melhora, de aperfeiçoamento na minha vida cristã? Ou eu sou a mesma coisa? A minha boca suja continua igualzinho antes de eu me converter. A minha conduta com negócios continua a lá Gerson. Sabe aquela expressão, a lei de Gerson, que é uma lei, não é, carimbada infelizmente no Brasil, levar vantagem em tudo? Então, parece que eu passei por várias etapas na minha vida, mas não cresci. Sou criança espiritual, sou cheio de mimos. Fulano não me cumprimentou, estou muito magoado, estou pensando em deixar a igreja. Meu irmão, lá na sua empresa, quando alguém te chateia, você fala, vou deixar o emprego. Quando você está na universidade, acontece alguma coisa, você fala, vou deixar a universidade. Não, mas na igreja você fala, vou deixar a igreja. Criancice, infantilidade. Aprendemos com Josias que ele tem começos, e começos onde ele cresce no conhecimento de Deus e na sua entrega para com o Senhor. A terceira virtude é que Josias, por causa desse crescimento, teve um grande encontro com a palavra de Deus. Retornemos ao texto. Então, 3 homens vão, por comando de Josias, para atuarem na restauração do templo. Levam ouro, levam prata, recursos, e eles estão sendo bem geridos, bem administrados. E enquanto estão trabalhando, fazendo levantamentos e movendo as coisas do seu lugar, encontram no templo perdido o livro da lei, a Bíblia. A Bíblia, diga, a Bíblia. O livro da lei de Deus estava perdido. Os historiadores dizem que há cerca de 57 anos não se lia a lei em Israel. 57 anos, cultos com deuses estranhos e sem a leitura da lei. Que igreja é essa? Que adoradores são estes, em quem nós vemos adoração múltipla a vários deuses, com letra minúscula, e o principal, o estatuto, a lei do Senhor, havia sido abandonada e perdida. Sabe que enquanto eu orava e preparava esta palavra, Deus me trouxe a consciência de uma coisa muito importante. Em 1517, houve a reforma protestante. E nós recebemos a lei de Deus na nossa língua, não é? A palavra de Deus, só a Escritura ganhou o centro da vida cristã. Então, a Bíblia veio para a mão do povo em 1517, na reforma. Só que em Israel, a palavra, pastor, já tinha sido perdida. E se não fosse achada, Israel não teria a lei de Deus. Então Josias foi levantado por Deus. Era reto, ele tinha começos de ciclos novos, melhorando sua relação com Deus, e por causa disso, foi usado por Deus para que a lei recebesse o devido valor. Quando Ilquias achou, então entregou nas mãos de Safã, aquele responsável que foi levar as coisas para o templo, os recursos. Ele chega diante do rei e diz assim: achamos um livro, não é o artigo definido, o livro, achamos um livro. E quando abriu e leu, o Josias se quebrou diante de Deus.
Ao ouvir a leitura da lei, ele rasgou as suas vestes. Ele nunca havia ouvido, ele próprio, a leitura do livro da lei. O Amon, seu pai, não lhe ensinou. O seu avô foi o pior homem de Israel, segundo o relato bíblico, Manassés. Manassés, o avô de Josias, foi um rei perverso, se desviou do Senhor, e foi o pior rei de Israel, o pior homem em Israel, segundo o relato bíblico. Ele chegou a levantar ídolos e sacrificar seus filhos. Então Josias rompeu com a religiosidade dos seus parentes. Talvez isso sirva para você também. Quem sabe você vem de uma família, de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó e assim por diante, pessoas que não tiveram um encontro com o Senhor. A palavra aqui foi transformadora. Quando o Josias ouviu a palavra, ele entendeu pelo Espírito Santo que ele e que os seus pais haviam falhado, e ele rasgou as suas roupas e disse: Deus deve estar muito irado com os nossos antepassados, porque nós nos desviamos da sua palavra. Convicção de erro, convicção de pecado dele e de sua geração, dos seus predecessores. Então, meu irmão, quando vem essa consciência, ele diz: vão até a profetisa e procurem saber da parte de Deus o que Deus diz a nosso respeito, o que nós vamos fazer. Esta palavra é maravilhosa. É entender que estamos longe do Senhor e que nós precisamos entender o que o Senhor espera de nós. O que o Senhor disser, isso nós faremos. E Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque havia um decreto, tudo está no texto. É porque o texto são 2 capítulos longos, não li para você. Mas Deus já havia decretado do céu que acabaria com aquela nação. O relógio de Deus estava, o tic-tac, 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 estava chegando. E seria nos dias de Josias que a mão de Deus, o copo da ira de Deus seria despejado sobre a sua nação, sobre o seu povo. Mas a Ulda disse: de fato o Senhor está irado, e a mão do Senhor pesará sobre Israel, sobre Judá, sobre todas as tribos. Mas diga ao homem que mandou você buscar a palavra do Senhor, que Deus viu o coração dele, e ele rasgou o seu coração na presença do Senhor. Ele se humilhou, e ele repete, ele se humilhou e se humilhou na presença de Deus. Por isso, o Senhor manda dizer: a ira virá, o relógio de Deus marcará, e tudo quanto ele diz que faz, que fará, ele fará. Mas a graça de Deus sobre Josias, porque se arrependeu e temeu o nome do Senhor. Por isso, a mão de Deus pesará, mas não será nos dias dele. Ele não verá a ira de Deus, o juízo de Deus vir sobre a sua casa enquanto ele viver. Ele vai adormecer em paz e será levado para se juntar aos seus. Ou seja, ele vai morrer, mas não vai ver, não vai ter essa tristeza. Irmãos, que prerrogativa maravilhosa. Deus distinguir você, separar, descolar você de um juízo, porque viu arrependimento e humilhação no seu coração. Meus irmãos, nós costumamos dizer, e a palavra nos avisa, que nós entraremos em dias trabalhosos, que o mal se multiplicará. E o Senhor Jesus disse: porventura eu acharei fé na terra quando eu voltar, porque a degeneração do ser humano vai de mal a pior. Sabemos disso. Mas sempre haverá no coração de Deus lugar para quem se humilha, para quem pede por misericórdia. Diga glória a Deus. Mas irmãos, digam glória a Deus bem batista. Glória a Deus. Nós cremos na palavra de Deus, e a palavra é fiel. Sempre haverá misericórdia para quem se humilha, para quem se recompõe diante do Senhor, diz: Senhor, tem misericórdia, porque sou homem, sou mulher, pecador, pecadora. E assim, irmãos, a primeira virtude
ele era reto diante de Deus. A segunda virtude, ele tinha recomeços constantes, progredindo, melhorando. Terceira virtude, ele foi transformado por ouvir a palavra de Deus, que se cumpra em mim, que se cumpra em você. Não importa o que fizeram para nós, não importa o que vivemos no passado, que a palavra de Deus ganhe o nosso coração hoje. E diga: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Amém. A quarta virtude, ela é uma consequência. Josias salvou a sua nação e a sua geração. A resposta, e aqui eu preciso ir com você, mediante isso, olha só no capítulo 34, versículo 29. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, depois subiu ao templo do Senhor. Primeira atitude, subiu ao templo do Senhor, acompanhado por homens de Judá, todos grandes e pequenos, sacerdotes, gente importante, gente do povo. Para eles, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança. Leu a aliança, deu conhecimento a todos da palavra da aliança, do livro da lei. Terceiro, tomou o seu lugar na presença de todos e firmou ele próprio uma aliança com o Senhor. Está aqui o rei de vocês. Eu tenho posição de autoridade, mas eu estou firmando uma aliança com o nosso Deus. Meu pai não o fez, meu avô não o fez, mas eu estou fazendo agora aliança com o Senhor. Foi uma atitude. Em seguida, depois ele fez com que, versículo 32, com que todo o povo de Jerusalém também firmasse e prometessem aliança para com o Senhor. Quinto, ele retirou os ídolos que estavam na casa, porque antes tinha feito uma limpeza no território de Israel. Agora ele vai para dentro do templo e tira tudo, e queima tudo, e faz o que eu mencionei no início, que o texto bíblico explica. Pegou os ossos, não é, dos sacerdotes pagãos e pulverizou com o pó dos ossos em cima dos altares que seriam destruídos. E por último, ele fez algo notório. Josias celebra uma Páscoa, está no capítulo 35, é a sexta atitude dele em resposta à palavra do Senhor. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Quando você lê a narrativa da Páscoa, termina no versículo 18 dizendo assim: a Páscoa não havia celebrada com tanto empenho, com tantos sacrifícios, não havia sido celebrado dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. 450 anos, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Um homem que foi reto diante do Senhor, que cresceu sempre com começos novos diante do Senhor, que foi transformado pela palavra do Senhor, agora está salvando a sua geração, está celebrando o Senhor com uma ceia que há 450 anos não havia. Ou seja, esse é o grande avivamento produzido na nação de Israel pelo rei Josias. Que Deus abençoe a mim e a você, para que a gente aprenda com esse rei. Estamos em tempo ainda, irmãos, de mudar a nossa conduta, de mudar a nossa postura diante de Deus. Não nos façamos vítima do ensino que recebemos. Podemos reinar sobre nós mesmos no poder do Espírito Santo, mudar a nossa história, a história dos nossos filhos, dos nossos netos e dessa nação. Meus irmãos, olhem para mim agora, fitem os olhos em mim. Irmãos, nós não vamos ver Campo Grande do jeito que ela será transformada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Não aceite o contrário, não aceite dizer, as coisas só vão piorar. Podem piorar para lá, mas nessa cidade, em nome de Jesus, tem um povo que se chama pelo nome do Senhor, e vai mudar essa realidade para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, aplauda o Senhor mesmo. Nós podemos olhar as situações e dizer, as coisas só vão piorar. O mundo está de mal a pior. É verdade, mas não precisa ser aqui. Na história da palavra, sempre houve um remanescente fiel. Quando o profeta Abacuque, sucedendo esses eventos, recebeu triste a palavra de que Deus viria contra Israel, era a mesma palavra, era o mesmo julgamento.
Deus disse: tudo isso acontecerá. Foi logo depois da morte de Josias. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. Sempre haverá remanescente fiel. Muita gente vai cair aqui prostrada a ídolos, ao pecado, ao reino desse mundo, mas eu não, em nome de Jesus. Não tenho força, não tenho coragem, não tenho sabedoria, mas o Senhor vai me capacitar, porque eu temo ao Senhor e quero fazer dele o único Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo exemplo de Josias. Ele andou de modo reto diante do Senhor. Ele sempre estava começando algo novo, progredindo, crescendo na fé. Ele foi transformado, impactado pela palavra, se humilhou diante do Senhor e da sua palavra. E por isso, Senhor, Ele transformou os seus dias, Ele transformou o seu reino, a sua posteridade, a sua nação. Queremos, Pai, sabemos que os dias são maus. O Senhor disse que a coisa vai ficar muito difícil, o copo da ira de Deus será derramado, mas o justo viverá da sua fé, da sua fidelidade ao Senhor. E nós queremos, Pai, como igreja, declarar que estamos querendo voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. E nós queremos ser diferenciados, não por nossa conduta própria, mas pelo poder de Deus. Derrama sobre nós avivamento, derrama sobre nós poder sobrenatural do teu Espírito. Desce o céu, Senhor, desce o céu nos nossos cultos, nas reuniões de células, de pequenos grupos. Oh Deus, durante os ensaios, quando os levitas se prepararem. Oh Deus, no momento da reunião dos pastores. Oh Deus, nos cultos domésticos. Senhor, faz algo novo nessa cidade. Nós queremos te glorificar em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a atuação permanente, poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Deus é lindo. Agora eu vou pedir um favor a você. Você vai se assentar e durante meio minuto vai ficar quietinho orando, enquanto ouvimos o pós-lúdio. E eu vou receber você lá na porta para despedi-lo em nome do Senhor. Leve o seu convite, coloque o nome, traga pessoas para ouvirem a nossa Páscoa musical.